E o dono? E o dono? E o dono? E o dono? Fácil o contato com o dono? Cara, ele até que tem mais uma facilidade, assim, em relação ao WhatsApp mesmo, assim. É mesmo? Ele responde às vezes. Legal. Às vezes não, às vezes ele responde. Nas vezes que ele vem também pra cá, pro Brasil, assim, quando ele não tá... Andando de skate ou bebendo na Lapa. Pois é. Quando ele tá no estádio, ele é um cara que receptivo, assim, pra você falar com ele. Claro, quando ele não tá sendo alvo de muitas críticas aqui, como foi da última vez que ele veio pra cá. Tá difícil ele vir pra cá e a não situação ser alvo de dele. muitas Tá difícil. Cada vez que ele vem pra cá é uma coisa nova. Mas eu acho ele um cara, assim, receptivo, assim, de falar sobre as coisas. É um cara muito profissional também nessa questão, dessa relação dele com o Botafogo. Mas é um cara também muito bem assessorado, assim. Então, assim, ele vai falar o que ele sabe que pode falar e o que ele tem que falar pra atingir aqueles objetivos que ele quer atingir. Então, assim... Mas, assim, não é um cara nunca que eu vi negar nada, assim. Nunca vi negar. Se você quiser perguntar, ele vai falar com você. Tanto que você sabe falar inglês, tá tudo certo. Engraçado essa sua percepção de alguém que trabalha direto com ele, assim, de que você falou que ele acha bem assessorado. Sim. Engraçado, eu tinha uma percepção que ele não era bem assessorado. Porque ele fala muito, né? E às vezes fala umas coisas que eu fico assim, pelo amor de Deus, João Textor, por que você falou isso? Eu acho que, assim, a percepção que eu tenho é que ele sabe por que ele tá falando, entendeu? Ele não fala no calor do momento. Sim. Cheguei aqui no calor do momento, falei tudo isso daqui e já era, explodiu tudo. Eu acho que ele sabe muito bem o porquê que ele tá falando tudo aquilo ali. E ele sabe muito bem os impactos que aquilo ali vai causar, tanto pra ele quanto pro clube. Porque ele representa o Botafogo. Né? Por mais que ele, na última zona mista, tenha chegado lá e dizer que o Botafogo não tem nada a ver com as acusações que eu tô fazendo. Mas tem. Tem, claro. Tem toda a relação, porque ele é o dono do Botafogo. Então, assim, quando eu digo bem assessorado, porque eu acho que ele sabe muito bem quando ele fala as coisas, assim. Chega lá e... explanação de 10 minutos da última vez que ele foi na zona mista falar com as jornalistas. Então, ele sabe os impactos que aquilo ali vai causar pra ele e o que ele quer que esses impactos retornem também pra ele. Acho que ele é um cara muito estratégico nesse sentido todo. Não é improvisado, né? Você encara mais como uma jogada de um movimento já ensaiado. É um movimento dele. ensaiado. Movimento ensaiado. Legal, essa percepção. Eu tinha outra. Legal ouvir de quem tá lá dentro. Trabalhando ali perto. Você se sente à vontade de falar sobre esse tema das acusações? Sim. Como é que é a sua percepção como jornalista do que tá acontecendo? Assim? Como é que você sente a imprensa, inclusive, em relação a isso? Porque na TV, que é onde a maioria das pessoas olham e veem, me parece muito um movimento de que querem que acho que talvez tenha até extrapolado um pouco essa coisa do você tem que provar a qualquer custo, amanhã, o que você tá falando. Acho que tem que provar mesmo. Só encaro, às vezes as pessoas acusam muito, querem apontar muito o dedo pro Textor de uma coisa. E primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o que a gente mais viu foi Cartola aparecendo pra reclamar de arbitragem, falar e acusações e tudo. Então, assim, é muito sujo falando mal lavado dentro do futebol brasileiro. E aí vem a questão dele ser gringo. Eu acho que muita gente se morde pelo ser um cara de fora, querendo se meter no futebol brasileiro. Assim, qual é a sua percepção como jornalista do que tá acontecendo? Até do jornalismo em si. Eu acho que, em relação ao texto e tudo isso, não sei se existe uma questão estratégica dele nas divulgações do que ele disse saber. Mas eu sempre achei que ele não tinha que falar pra imprensa nada do que ele tem. Se é uma investigação séria, que eu acho que é uma investigação muito séria, e se ele conseguir comprovar tudo que ele diz ter, ele pode mudar, assim, o rumo de muita coisa dentro do futebol brasileiro. Então, pra mim, isso tinha que ter sido tratado por parte dele com mais sigilo. Porque, naturalmente, quando você diz que você tem provas de manipulação, isso vai causar um rebuliço absurdo em todo mundo. Torcedores, donos de clubes, presidentes, arbitragem, o presidente da CBF, todo mundo vai querer saber o que você tem. Ou porque você tá curioso, ou porque você tem rabo preso. Ponto. O futebol brasileiro, ele é complicado desde a sua criação. A gente sabe que ele é cheio de questões envolvendo arbitragem, envolvendo donos, envolvendo mandatários e tudo isso que envolve o futebol brasileiro. Pra mim, o grande erro do Textor foi isso, assim. Essa divulgação de falar que tem, falar muita coisa. Formar em uma coisa midiática. Eu acho que poderia ter sido com uma coisa mais sigilosa. Só que eu acho que existe
um a mais em relação a tudo que acusam ele também. Porque a primeira rodada do Brasileirão mostrou isso. Né? Os presidentes chegaram, Grêmio, Atlético Goianiense falaram, fomos roubados. Só faltou falar a frase, fomos roubados. Sim. Mas eles falaram que existe sim uma máfia. Eu acho que o do Atlético Goianiense fala essa palavra. Existe uma máfia, a gente sabe que existe uma máfia. Então, assim, se você vai convocar o John Textor, que diz ter provas para dar satisfação no STJD, então você vai ter que convocar também os do Grêmio, os do Atlético Goianiense, né? O Abel Ferreira, em 2023, falou várias e várias vezes. Precisa ter um mesmo peso, a mesma medida, e não tem. Isso eu concordo muito, não tem. Eu, como jornalista, não posso dizer o que o Textor tem, porque eu não tive acesso aos documentos. Sim. Eu acho que o erro está sendo aí, da parte da imprensa. Não tem como eu dizer que são provas bobas, sem força, para provar nada, porque eu não tenho acesso aos documentos que ele tem. Eu não sei o que ele tem para provar a justiça. E eu nem preciso saber, porque quem tem que saber disso é a justiça. Sim. Né? Ele tem que provar a justiça, ele não tem que provar nada para a imprensa. Eu acho que essa cobrança dele mostrar, dele provar, se dá porque ele falou muito. Ele acabou divulgando muito. Ele acabou falando muito sobre o assunto e aí parte da imprensa se achou no direito de dizer que ele tem que provar o que ele está dizendo. Só que ele não tem que provar nada para ninguém, além da justiça. O papo dele é com a justiça. Ele já entregou, inclusive, os documentos que ele diz ter, os relatórios, a Polícia Civil e tudo mais. Então, assim, eu espero que a principal prova dele não seja um relatório da Good Game. Todo mundo espera isso, pelo amor de Deus. Porque se for, aí sim, a situação dele fica muito complexa. Porque o texto, assim, ou ele vai comprovar realmente que o futebol brasileiro tá uma porcaria muito grande em relação a isso, ou ele vai se prejudicar muito. Porque se ele não conseguir provar isso de uma forma contundente, vai ser ruim pra ele. Pode ser que também não aconteça nada, porque a gente já viu isso acontecer aqui no futebol brasileiro, né? Falou várias coisas e a maior prova dele foi um relatório. E pode ser que não aconteça absolutamente nada, a gente também sabe disso. Mas eu acho que é complicado, porque eu conversei com alguns especialistas, né, em relação ao uso da inteligência artificial, porque eu não entendo nada de inteligência artificial. Então, assim, dá pra usar como prova isso? Olha, daria, mas assim, ele teria que acompanhar o mesmo time durante, 5 anos. Ele acusou o Fortaleza, acusou o São Paulo. Então, olha só, vamos acompanhar os 5 jogadores do São Paulo por 5 anos. Não, os comportamentos deles estão se repetindo em vários jogos, contra específicos times. Então, você tem um relatório realmente muito contundente. Mas um jogo... Não, e os mesmos jogadores por 5 anos, né? Exatamente. O que já é muito difícil de ficarem num clube 5 anos, né? Exatamente. Então, assim, precisa ser uma coisa muito longa. Essa análise, ela precisa ser muito longa para você ter um relatório realmente que seja autossuficiente. É isso que eu quero dizer. Uhum. Não tô dizendo que o que ele tem em relação a isso tudo não sirva. Mas não pode ser a principal prova dele. Que eu acredito que não seja. Porque pelo que ele diz... E ele falou isso da última vez que ele falou com todo mundo da imprensa pós a derrota para o Júnior Barranquilla, que ele tem muito mais do que um relatório. Ele falou isso várias vezes. Então, até por conta de tudo que ele movimentou, eu acredito que ele não tenha só um relatório. E espero que ele não tenha só um relatório. Cartinha na manga, cara. Tem a cartinha na manga, tem que ter. Algumas.